Graça e paz a todos, né? Que a palavra do Senhor possa mais uma vez abençoar a sua vida e a vida de toda a sua família. Antes de começar, nós vamos orar, pedindo aí a bênção para o estudo da palavra e meditação da palavra de Deus. Pai, eu te agradeço por esta noite, te agradeço por este momento, te agradeço, ó Deus, por termos o privilégio de estarmos juntos, orando pelos irmãos, pelos amigos, pelas famílias, e poder testemunhar que o Senhor tem nos usado como instrumentos do Senhor para abençoar também outras vidas, Pai. Amém. Pedimos que neste momento também do estudo da palavra, o nosso coração seja tocado pelo Teu Santo Espírito, que haja a sabedoria dos céus, discernimento do Senhor para a nossa vida, para que a gente possa entender e compreender a Tua vontade, ó Deus, e que sejamos, cada um de nós, também achados na prática da Tua palavra, em obediência ao Teu querer. Obrigado, Pai. Que a Tua palavra possa nos fortalecer, a Tua palavra possa nos dar sustentação, seja ela a nossa rocha, o nosso esteio, ó Deus. Que a Tua palavra possa nos levar também a uma condição de adoração ao Senhor, independentemente das circunstâncias. Em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos e pedimos esta bênção. Amém. Beleza, vamos voltar os nossos olhos para o livro de Joel. Capítulo 2... Só fazendo aqui novamente uma promemória do que nós fizemos já. Nós estamos no capítulo 2 de Joel. E nós já estudamos aqui os versos de 1 a 11, onde a gente viu ali a narração da chegada daquele grande exército que a gente mencionou. Estudamos os versos 12 a 17, que nesses versículos de 12 a 17 tem aquela ordem de Deus para que o povo se volte para Ele em clamor, jejuns, orações, buscando ao Senhor, né? Aí na sexta-feira, a gente estudou dos versículos 18 a 27, que foi aquela declaração que a gente observou lá da compaixão de Deus, da graça de Deus, da misericórdia do Senhor ali para com seu povo. E quando a gente mencionou esses versículos de 18 a 27, só lembrando, né, a gente falou um pouquinho do dia do Senhor, tratamos a respeito desse assunto, mas também observamos que a palavra-chave para esses versículos, do 18 ao 27, era restauração, ok? E aí nós mostramos que dos versos 18 a 20, ele trata da restauração da dignidade do povo de Deus, trazendo o povo de Deus ali a uma situação de bem-estar, uma situação de ser louvados, né? Eles serem louvados pelas nações próximas. Ou seja, Deus tira, né, da vida do povo dele a vergonha, o opróbrio. E nos versículos 21 a 27, na sequência, portanto, nós vemos ali a restauração da terra. Como a gente observou no capítulo 1 e no início do capítulo 2, a terra sendo totalmente destruída por aquelas nuvens de gafanhotos que vieram. Então agora a terra também, de Deus, mas a terra. Precisamos da terra para o alimento, para viver, a terra é bem de Deus para nós. Então Deus também restaura a terra, né? Versículo 1, não tenha medo, a terra, campos, né? Que o Senhor está fazendo grandes coisas, os animais também selvagens ali, fiquem tranquilos porque o Senhor está abençoando e vai abençoar, tá bom? Então a gente viu isto dos versos 21 a 27. E aí falamos um pouquinho a respeito lá dos versículos 24, 25, 24 mostrando a presença de Deus, na questão lá do trigo, do vinho e do azeite. Esses elementos retirados significavam a ausência de Deus ali junto ao povo dele, né? E agora o retorno desses elementos, então é o retorno da aliança que Deus está fazendo com o povo dele, mantendo essa aliança com o povo dele. Observamos lá os gafanhotos, né? Aquela série de gafanhotos lá que aconteceu, que veio, aquela nuvem de gafanhotos que aconteceu e que veio. Mencionamos um pouquinho falando sobre eles novamente. Eu volto só a destacar. Talvez alguém tenha perguntado, não me chegou nenhuma pergunta a esse respeito, a gente passou e a gente falou que esses gafanhotos não simbolizam Satanás, como alguns pregadores às vezes falam, para a gente orar, repreender a ação desses devoradores, destruidores, né, para que a gente possa ter grandeza de vida. Não, não é assim. A nossa grandeza de vida, a nossa bênção está em Cristo Jesus. Esses gafanhotos eram gafanhotos propriamente ditos, e que agora Joel
compara esse exército de homens que vem sobre a nação de Judá àqueles gafanhotos que outrora no passado vieram e destruíram a todo Judá. É bom entender isso, porque existem elementos na Bíblia que a gente pode dizer que sim, esses elementos se comparam a isto ou aquilo. Mas a Bíblia é clara em mostrar isso e deixar isso bem claro para a gente. Quando a gente olha para determinados textos na palavra do Senhor, você tem que entender o contexto próximo e remoto. Ou seja, a própria Bíblia se interpreta para nós. Então, um exemplo disso, para que fique bem claro, é quando você fala de porta, olhando para o Novo Testamento, você pode se lembrar de Jesus, porque ele diz que ele é a porta, por onde nós passamos e que temos pastagens. Ele se compara ao pão da vida, ele diz ser o caminho. Quando olhamos para a Bíblia Sagrada, entendemos que ela é a luz. Então, existem elementos que você pode fazer essa transição de comparação, né? Pode colocar ali como bem observados na própria palavra do Senhor, e você poder dizer, sim, aqui quando fala de azeite é a unção, aqui quando fala do pão é o corpo de Cristo, aqui quando fala do vinho é o sangue de Cristo, né? Aqui quando fala do vento, e a gente vai ver isso daqui a pouquinho, é o Espírito Santo. Então existem elementos que dá para fazer essa transição, essa comparação. Na Bíblia, alguns desses elementos, a gente consegue observar o espírito satânico ali também, né? Então, por exemplo, a serpente, quando se fala da serpente, a gente já vê Satanás, né? Por causa do quê? Onde na Bíblia fala que a serpente está lá em Éden, né? No Éden, em Gênesis, tem lá uma serpente, a mais sagaz de todos os animais. Fala em dragão, quando a gente fala em dragão, Satanás, dragão, está lá no livro de Apocalipse, né? Então são elementos bem próximos dessa realidade. Quando você fala no leão, ele é o leão da tribo de Judá, é Jesus. Aí quando você fala assim, ele se parece, ou ele quer se parecer com um leão, você sabe que é Satanás, né? Que ele está ao derredor, e ali ele fica como que querendo nos devorar. Então existem elementos comparativos em que você pode olhar e pode dizer, isto realmente é isto realmente significa aquilo, né? Agora, eu não encontrei, não achei, não sei se alguém depois pode pesquisar e me avisar, eu não vi na palavra de Deus em nenhum momento gafanhotos sendo comparados aqui às ordens satânicas, né? Então, como no capítulo 1 lá, nós tínhamos lá o gafanhoto migrador, o gafanhoto devorador, o destruidor, né? Esses gafanhotos que ali estavam, eu não vejo ali como a ordem satânica, um tipo de Satanás, depois outro tipo de diabo, um outro tipo de legião, essas coisas. Isso foi falado, foi ventilado, foi pregado durante muitos anos para a gente poder quebrar estas correntes, mas não há base bíblica para mostrar isso não. Então, gafanhotos lá em Joel são gafanhotos. Eles vieram e destruíram. E aí Joel, a partir do capítulo 2 e 3, ele compara o exército humano que vem sobre Judá àquela nuvem de gafanhotos que desceu sobre a nação e fez aquela destruição total. Então a gente mencionou sobre isso, queria ter destacado isso. Versículos finais aí deste grupo de versos que a gente viu, os versículos 26 e 27, são versículos que destacam a presença de Deus agora, então, junto ao seu povo, né? Então, terra vai ter abundância, comida em abundância, ficaremos satisfeitos, alegres, diz o texto, né? Vamos louvar o Senhor, adorar o Senhor, cantar o Senhor, maravilhas o Senhor está fazendo em nosso meio. Versículo 27 encerra dizendo, vocês saberão, né, que eu, o Senhor dizendo, né? Vocês saberão que eu estou no meio de Israel e que eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Isto para Israel, naquela época, era muito importante. Como a gente viu que essa narrativa está na primeira pessoa, era Deus falando, olha, a razão de eu ter permitido essa destruição sobre vocês é que vocês me abandonaram. Agora vocês voltaram. Então, amém. Isso é ótimo, estar sabendo disso e ter esta ciência. Ok, os versos agora finais que nós vamos ver, essa parte final do capítulo, versículos 28 a 32, eles também tratam de uma restauração. E a restauração que o texto narra aqui é aquela restauração da presença de Deus por meio do derramamento do Espírito Santo. Então, para nós lermos aí, para você acompanhar, está aí na tela para você, né? Então, Joel 2, a partir do versículo 28 a 32, a palavra do Senhor diz assim: E acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, ou toda a humanidade. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões.
Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fogo. O sol se transformará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E versículo 32, verso final. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no Monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Ok? Então, até aí, versículos 28 a 32 de Joel 2, tá bom? Então, vamos falar um pouquinho a respeito desse acontecimento. Lembrando que, de acordo com alguns historiadores, não é uma data, vamos dizer assim, redonda, fixa, né? Não se sabe exatamente, é uma coisa apenas estudada, né? Esse texto foi escrito há cerca de quase 580 anos antes de Cristo, antes de Jesus nascer. É muito tempo, ou não? Não é? 500 e poucos anos. Então imagina uma profecia dessa naquela época. Eles ouviram derramar do Espírito Santo, filhas que vão profetizar, filhos que vão profetizar, jovens que terão sonhos, né? Trevas naquele dia, prodígios no céu, o sol que vai se escurecer. Então imagine que toda aquela geração que ouviu essa profecia esperava dia após dia. Quem sabe davam para o céu, tentavam verificar. Quem sabe aqui e outro ali era um sinal de que essa profecia de Joel estava se cumprindo. Se passaram todo esse tempo. Isso se cumpre em Cristo Jesus, lá em Atos dos Apóstolos. Então eu quero pegar um pouco aqui com você esse texto em Atos, para você ver o cumprimento. Quer dizer, esse cumprimento se dá na pessoa de Cristo Jesus, com a descida do Espírito Santo, narrada em Atos. Então vamos lá para Atos, no capítulo 2 de Atos. E eu vou fazer aqui uma narrativa bem cautelosa, tá bom? Com calma. Eu estou com os meus apontamentos aqui para eu não me perder também, porque às vezes a gente acaba falando demais. Deixa eu só dar um tique aqui para... Né? E a gente vai caminhar para Atos. Atos, capítulo 2, ele é bem conhecido por todos nós por causa da vinda do Espírito Santo. E que acontece durante uma festa judaica chamada Pentecostes, tá? Que era ali o dia de Pentecostes. Mas antes de chegar no capítulo 2, para que você possa entender o significado de Pentecostes e tudo que isso tem a ver com aquilo que Joel disse no passado, nós precisamos voltar os nossos olhos para o capítulo 1 de Atos e entender algumas coisas. Então, volta um pouquinho a página aí, né? Capítulo 1 de Atos. Eu não vou ler todo o capítulo, são apenas alguns versículos. Você acompanha aí na tela, pode acompanhar também na sua Bíblia, e eu vou dando aqui a direção para você. Né? Então, capítulo 1 de Atos. Todos nós sabemos, já é de conhecimento de todos, que quem escreveu o livro de Atos foi Lucas, o evangelista. E ele escreveu para a mesma pessoa, Teófilo. Quando Lucas termina o evangelho dele, depois você pode ir lá, não precisa ir agora, mas depois você pode ir lá no último capítulo de Lucas, né? Capítulo 24 de Lucas. Lucas termina o evangelho falando da ascensão de Jesus. Então ele diz lá, então Jesus os levou para fora até Betânia e erguendo as mãos os abençoou. Aconteceu que enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. Então eles adorando voltaram para Jerusalém cheios de alegria e estavam sempre no templo louvando a Deus. Estes são os versículos finais de Lucas, Lucas 24. E aí agora aqui no capítulo 1 de Atos, o mesmo autor de Lucas, começa aqui escrevendo este segundo livro, portanto, para este Teófilo, né? E dizendo para Teófilo o seguinte: olha, Teófilo, quando eu relatei aquelas coisas, eu as relatei mostrando o que Jesus começou a fazer e a ensinar. Ele está falando de qual livro? Do evangelho dele. Então, aquele livro que ele enviou para Teófilo, ele contou desde o momento em que Jesus veio à Terra até aquele momento da ascensão.
E a partir agora deste tratado, Lucas chama os 2 livros dele de tratados, Lucas começa a falar a respeito da ordem que Jesus deu aos apóstolos, né, para que eles ficassem aguardando alguém que viria da parte dele e que agora estaria no coração deles. Haja vista o Espírito Santo. Versículo 2, né? Então eu falei a respeito de tudo aquilo até o dia em que Jesus foi elevado às alturas, depois de ter dado mandamentos por meio do Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido. Depois de ter padecido, ele se apresentou vivo aos apóstolos. E aí Lucas começa uma narrativa agora, onde Jesus não está mais presente fisicamente. Então, Atos dos Apóstolos é um livro que é bem conhecido como Atos do Espírito Santo. Porque agora ele vai narrar tudo que o Espírito Santo começou a fazer através da vida dos apóstolos. Né? Então isso é muito importante nós termos este conhecimento. E o versículo 3 aí de Atos 1 fala o seguinte, que Jesus apareceu, ele foi visto, foi tocado, foi visto de forma palpável. Ele apareceu aí para os apóstolos, né, por 40 dias. Tá? Então diz aí o versículo 3, olha só. A estes quem? Apóstolos, e não só os apóstolos, os discípulos também. Depois de ter padecido, ele se apresentou vivo, quer dizer, ele ressurgiu, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Não há na Bíblia Sagrada nenhum texto dizendo que ele apareceu durante todos os dias por 40 dias. Pode até ser que sim, mas o que a gente vê em termos de descrição, de registro, é uma aparição aqui e acolá nesse prazo de 40 dias. Não sabemos a quem ele apareceu durante todos os dias, em 40 dias, a todos esses apóstolos e discípulos, o que conversou, o que falou. Mas quando a Bíblia diz aqui 40 dias, é algo que tem a ver com o que a gente vai falar ali no capítulo 2. Só guardem esse registro, né? Então, 40 dias, Jesus apareceu para os apóstolos depois da ressurreição. Tá bom? No versículo 8 do capítulo 1, tá? Dentro daquele momento em que Jesus apareceu e falou, ele diz algumas palavras para os seus discípulos, e ele, num dado momento, ele diz para os discípulos assim, olha, vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então Jesus já está preparando ali os discípulos para a chegada daquele que ele disse que viria, quando ele, Jesus, antes de morrer, já disse que aconteceria. Só que os discípulos não estavam entendendo. E agora ele morre, ressuscita, e ele diz, olha, eu vou para o Pai, mas eu vou mandar o meu Santo Espírito. Esperem, aguardem, fiquem no lugar onde tem de ficar, porque vocês receberão esse poder e vocês vão poder testemunhar. Então, a descida do Espírito Santo tem um propósito, que era dar a cada um dos discípulos que o receberiam naquela ocasião, que nós vamos ver, o poder para poder testemunhar, serem testemunhas vivas dos relatos, né, da morte, da vida, da morte e da ressurreição de Cristo Jesus. Então a descida do Espírito Santo e a presença do Espírito Santo não é para energizar a minha vida e fazer com que eu seja um super espiritual a ponto de querer falar em línguas, uma série de outras coisas e ter sobreposição sobre pessoas que não têm este poder. Não tem nada a ver, não é nada disso. A dádiva do Espírito Santo é para que eu possa testemunhar, para que eu possa falar, para que eu possa pregar. E não para eu ficar enaltecido, louvado diante das pessoas e dizer, eu tenho o Espírito Santo e você não tem. Você precisa receber como eu recebi. Não tem nada disso. Então é importante entender a razão de ser da descida do Espírito Santo e o que ele iria fazer na minha vida e na sua vida. Dos versículos 9 a 12... Tá? Dos versículos 9 a 12, você começa a observar ali aquele momento em que Jesus é assunto aos céus. Né? Então, eu vou ler aqui os versos 9 a 12. Depois de ter dito estas coisas, Jesus foi elevado às alturas à vista deles. Eles estavam conversando, e Jesus conversando e falando, e de repente Jesus começa a subir,
E eles observam tudo isso. E uma nuvem cobriu os olhos deles. E o texto diz que os discípulos ficaram ainda com os olhos fixos no céu, olhando, a ponto de dois homens, dois anjos do Senhor que estavam ali perto, olharem para eles, chamarem a atenção deles e trazê-los de volta para a realidade. Não é para ficar olhando para o céu, não é para ficar olhando para as alturas, não é para ficar em êxtase espiritual. Volta para a realidade, porque agora vocês têm que fazer aquilo que ele mandou fazer. Então é importante entender esse aspecto, né? E eles estavam ali, de acordo com o versículo 12, no Monte das Oliveiras. Não preciso falar muito a respeito disso, né? Tá certo? Oliveiras, o que nós plantamos, né? No Monte das Oliveiras, o que é colhido no Monte das Oliveiras? Azeitonas. O que nós fazemos das azeitonas? Óleo, azeite. Qual é o símbolo? Se não o azeite, né? É o símbolo de quem? Do Espírito Santo. A unção. Então veja que tudo tem uma razão de ser. Então eles saem do Monte das Oliveiras e eles vão agora para um determinado lugar, que é um cenáculo, para aguardar, para esperar ali aquilo que Jesus mandou fazer. Aguardem. Foi a orientação de Jesus, né? Vocês fiquem aguardando. Então, versículos 13 a 14 mostram aí que quando entraram na cidade, né, em Jerusalém, eles foram para esse cenáculo, onde se reuniram Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, né, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelote, Judas, filho de Tiago. Lá não tinha Covid-19, então todos estavam reunidos, podiam se abraçar, podiam, né, ali se tocar, né, não tinha problema nenhum com relação a isso. Então estavam todos ali. Versículo 14. Todos, né, todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos de Jesus, tá bom? Então, o versículo 15 mostra também, né, algo muito importante. Além dos discípulos, além destes apóstolos, além de Maria, mãe de Jesus, além dos irmãos de Jesus, o versículo 15 destaca que estava aproximadamente ali, naquele cenáculo, naquele lugar, cerca de 120 pessoas. Então, gente, não era um lugar pequeno. Tá certo? Naqueles dias, levantou-se Pedro, né, no meio dos irmãos, né? Ora, compunha-se a assembleia de umas 120 pessoas. E aí, daí para frente, né, nesses versos à frente, eles começam a falar a respeito daquele que vai substituir Judas, que não é o caso para o nosso estudo aqui agora. Até aqui tudo bem, né? Eu espero que vocês tenham entendido de uma maneira clara essa situação. Você vai amarrar isso com o capítulo 2 daqui a pouco. Tá? Então vamos lá agora, Jefferson, aí para o capítulo 2. Quero contextualizar para vocês o capítulo 2. Tá? Isso, comecinho aí do capítulo 2. Todos abram também lá no capítulo 2, né? Passado estas coisas, o versículo 1 do capítulo 2 já diz assim, né? Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, ok? Pronto, aqui nós entramos naquilo que precisamos entender em termos do que Joel falou. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes. Eu vou fazer aqui uma aspas, né, para falar um pouquinho para você a respeito desta festa chamada Pentecostes, tá? Então, Pentecostes é uma festa judaica, é uma das festas judaicas, tá? Que no grego essa palavra Pentecostes significa quinquagésimo. É o 50º dia. É o dia de número 50. É uma referência que a Bíblia fala a respeito das 7 semanas que eles deveriam ter após a Páscoa. Então, lá no Velho Testamento tinha a Páscoa, né, que era a festa que deveria ser comemorada com a saída, né, lá do povo do Egito, tá certo? Eles, depois da comemoração da Páscoa, eles deveriam aguardar 7 semanas, que nós vamos estudar isso daqui a pouquinho, e aí tinha o 50º dia, era o último dia, que é chamado aí Pentecostes, tá? Então, era uma referência a esta festa judaica. Eu quero que você abra em Levítico 23. Eu fiz uma orelhinha aqui na minha Bíblia para ficar mais fácil. Levítico capítulo 23. E você vai ver, eu não vou ler todo o capítulo 23, mas só aquilo que nos interessa para o estudo de Joel, mas você vai ver que no capítulo 23 é o capítulo que trata a respeito das festas solenes. O povo judeu tinha muita festa.
Era festa para muita coisa. Tá? Então, mas aqui Deus vai tratar daquelas festas que eram chamadas festas fixas ou festas solenes. E ele trata aqui de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. São 7 festas. Dentre estas festas, dentre as principais, que é a Páscoa, Primícias e Pentecostes, nós estamos falando desta que aconteceu em Atos, Pentecostes. Ok? Então tá aí, capítulo 23, Deus começa nos 2 primeiros versículos falando a respeito destas festas que seriam santas convocações. O que significa isso, gente? Era obrigado, todo judeu era obrigado a participar destas santas convocações. É claro que para nós, nos dias de hoje, se alguém falar tem festa, não precisa nem obrigar, a gente vai, né, de camarote, é o que a gente mais quer. Né? Mas lá, essas festas eram festas que tinham uma conotação de mostrar tudo aquilo que Deus fez da nação. Então eram festas longas, compridas, eram festas que tinham uma série de determinações a serem correspondidas ou serem exigidas e por aí vai. Então tá aí. Aí tem a festa da Páscoa, começa com a festa da Páscoa, depois a festa dos pães asmos, né? que é os pães sem fermento, a festa das primícias, tá? Versículo 9 para frente, a festa das primícias. Aí você tem, depois lá no versículo 15, a festa de Pentecostes. Só que para ler sobre a festa de Pentecostes, eu quero ler com você a festa das primícias. A Páscoa, a festa da Páscoa, todos nós sabemos. É bem conhecida. Né? A morte do cordeiro, o sangue sobre os umbrais, tá certo? O sair apressadamente, comendo aquele pão sem fermento, né? Sem gosto, sem nada, ervas amargas, tudo isso nós já sabemos. Ok. A festa das primícias não é tão falada. A gente não se lembra tanto. Mas ela é importante para aquela situação da ressurreição de Jesus Cristo. E por que o Espírito Santo desce em Pentecostes? E não em outro dia qualquer, ou antes, ou depois, bem depois. Né? Por que teve que ser no dia de Pentecostes? Tá? Então, a festa das primícias, versículo 9. Capítulo 23, versículo 9. Eu quero ler com você. Disse mais o Senhor a Moisés: fale aos filhos de Israel e dize-lhes: quando entrardes na terra que vos dou, e cegardes a sua messe, então trareis um molho das primícias da vossa messe ao sacerdote. Então, é a separação daquilo que é do bom e do melhor para Deus. Este, o sacerdote, moverá o molho perante o Senhor para que sejais aceitos. O que é mover o molho perante o Senhor? É a oferta movida. O que é essa oferta movida? É o que o próprio nome está dizendo. O sacerdote pegava esse molho e ele andava de um lado para o outro com ela, se apresentando esse molho, essa oferta ao Senhor. Eu não sei quais são as palavras que ele falava, etc. e tal, mas é por isso que chama oferta movida. Versículo 12. No dia imediato ao sábado, o sacerdote o moverá. No dia em que moverdes o molho, oferecereis um cordeiro sem defeito. Olha quem é o cordeiro oferecido lá no Novo Testamento sem defeito. De 1 ano em holocausto ao Senhor. A sua oferta de manjares serão 2 dízimas de um éfa de flor de farinha. Olha o pão. Amassada com azeite. Olha o Espírito Santo. Para a oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. As orações que sobem como oblação ao Senhor. E a sua libação será de vinho, sangue de Cristo. A 4ª parte de um rei. Não comereis pão, nem trigo torrado, nem espigas verdes, até o dia em que trouxerdes a oferta ao vosso Deus. É estatuto perpétuo por vossas gerações, em todas as vossas moradas. Contareis para vós outros, desde o dia imediato ao sábado, desde o dia em que trouxerdes o molho da oferta movida, 7 semanas inteiras serão. 7 semanas inteiras. 50. 49 dias, 50 dias. Até o dia imediato ao sábado. Contareis 50 dias. Então trareis nova oferta aos manjares. Né? Então, a partir do versículo 15, daquele versículo que nós lemos, da oferta de colheita para o versículo 15, você vê que as primícias começam a se misturar com o dia de Pentecostes. Ok? Aí nesse do 15 para frente, aí a Pentecostes vai do 15 até o 24, nós temos, eu li até o 16, 17. De onde estiverem morando, tragam 2 pães para serem movidos. Os pães serão feitos
com 4 litros da melhor farinha, por aí vai. Olha como Deus é detalhado, não era para fazer de qualquer jeito, de qualquer forma, tudo tinha uma razão de ser. Junto com o pão, ofereçam 7 cordeiros de 1 ano, sem defeito, assim vai. Versículo 19, ofereçam também um bode como oferta do pecado. Versículo 20, o sacerdote move estas ofertas, né, com o pão das primícias. 21, no mesmo dia, o sacerdote proclamará, né, que vocês terão santa convocação. Olha Jesus falando para os discípulos, fiquem, aguardem, não saiam. Uma convocação para que os discípulos permanecessem ali no cenáculo. Não façam nenhum trabalho, não saiam de lá nesse dia. É estatuto perpétuo, onde quer que vocês morarem de geração em geração. Versículo 22. Quando fizerem a colheita da terra de vocês, não colham até as beiradas. Aí é a lei da rebusca, né? Não era para colher tudo, era para colher apenas algumas coisas, etc. e tal. Tá, versículo 23, o Senhor disse a Moisés, fale aos filhos de Israel, dizendo, no primeiro dia do 7º mês, vocês terão um descanso solene, memorial, com toques de trombeta, santa convocação, e nesse dia não farão nenhum trabalho, mas trarão oferta queimada ao Senhor. Aí eles já estão se preparando para a oferta, melhor dizendo, para outra festa, que é o dia da expiação. Mas até aqui, até a oferta de Pentecostes, né, das primícias para o dia de Pentecostes. Esta festa de Pentecostes, ela é conhecida também na Bíblia como a festa das semanas, tá? 7 semanas, como a gente falou. Há um outro nome para ela também, que é a festa da colheita, tá? A festa da colheita, que simboliza ali, como a gente viu, a colheita dos grãos. E também ela é chamada, esta festa de Pentecostes é também chamada o dia das primícias, como a gente observou. Ok? Então, vai lá agora para Atos. De volta para Atos, no capítulo 2. Deixa eu pegar aqui. Falta aí uns 6 minutinhos, só para a gente... Não tenham pressa, tá bom? A gente sabe que não ia dar para falar tudo hoje, mas a gente vai depois dar continuidade. Mas vamos lá, só para fechar nesses minutos finais. Tá? Então, todas aquelas festas lá, que a gente observou, todas elas, a gente não entrou em todas, a gente observou apenas 3, Páscoa, né, as primícias e Pentecostes, as outras nós não falamos, mas todas aquelas festas que estavam ali eram um motivo de grande alegria para todos os judeus, porque aquelas festas expressavam a gratidão que eles tinham no coração, que deveriam ter de geração a geração, de filho para filho, né, pela providência que o Senhor estava dando em termos da colheita, né, e da lembrança do livramento que Deus deu a eles quando tirou eles com mão forte lá da escravidão do Egito, do pecado. Então, quando você volta aqui para o livro de Atos, no capítulo 2 de Atos, no versículo 1, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, é esta festa. Se passaram 50 dias. Volta lá. Atos 1, olha só. Se lembra quantos dias Jesus ficou com os apóstolos? 40 dias. Quantos dias dos 40 dias, do finalzinho ali da ascensão dele? Quantos dias da ascensão até o dia de Pentecostes? Mais esses 10 dias que formam os 50 dias. Tá? Alguns teólogos dizem que, na verdade, seriam mais 7 dias. Tá? 40 dias, ascensão. Da ascensão até o último dia, o 50º dia, foram 7 dias. Por que eles colocam 7 dias? 40, que Jesus ressurreta o presente, 7 dias, que foram os dias finais, para o último dia, o 50º, dá 47. Né? Mas e os outros 3 dias? A morte de Jesus. Quantos dias Jesus ficou enterrado? Ficou morto? 3 dias. Dariam 50. Eu não sei se é interessante isso, né? Talvez uma visão até gostosa de ouvir, mas eu prefiro ficar com a dimensão de 40 dias, mais alguns dias até a festa, que dariam esses 10 dias, que iria corroborar ali com o 50º dia, a festa de Pentecostes, tá bom? Então, a descida do Espírito Santo acontece no 50º dia. Tudo isso para mostrar a transição agora que vai ter da velha aliança, da antiga, melhor dizendo, aliança, para a nova aliança em Cristo Jesus. Agora não mais aquelas festas, não mais todo aquele cerimonial que estava lá no Velho Testamento. Agora é o Espírito Santo em Cristo Jesus. Então isso para nós é muito importante tomar conhecimento disso. Veja só o versículo 1 aí do capítulo 2. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Não há, repito, não há
menção alguma na Bíblia de que eles estavam reunidos clamando pelo Espírito Santo. Manda o Espírito Santo, envia o Espírito Santo. Como algumas igrejas às vezes oram, clamando para que envie, para que sejamos batizados com o Espírito Santo. Simplesmente estavam orando. Não há menção de que estavam pedindo isso, porque a promessa era certa. Jesus falou, eu vou derramar. Quando? Não se sabe. Ali eles descobriram no último dia, no 50º dia, né? Que era a festa de Pentecostes. Versículo 2. De repente, tá? 3 minutinhos. Eu vou parar aqui nessa parte do de repente. Tá? Por que eu quero parar aqui? Porque esta expressão, biblicamente falando, lá no original, no grego, de repente, significa sem interferência humana, sem querer humano, sem que o homem ali, que estivesse ali reunido com outros irmãos, pudesse exigir, desejar e querer. Então, de repente, veio algo estrondoso, algo maravilhoso. E é isso que nós vamos ver na próxima oportunidade que tivermos, né, na quarta-feira que vem. Tudo bem? Pode ser? Né? Faltam só 2 minutinhos para nós encerrarmos. A gente para aqui em Atos 2. Dá uma lida naquele capítulo lá que a gente viu lá em Levítico, de maneira completa, tá? Depois volta para Atos, dá uma lida em Atos, capítulo 2 inteiro, porque nós vamos falar agora sobre esse paralelismo que existe entre a festa de Pentecostes, a descida do Espírito Santo, concluído com aquilo que Joel falou e pregou como profecia naquela época. Tá bom, gente? Amém? Era isso que eu tinha para compartilhar. Espero que vocês tenham gostado disso. Nós vamos tirar um print aí nas telas. Enquanto ele prepara a gente para os prints aí, eu vou estar orando com você e agradecendo a Deus. Uma oração rapidinho, acho que dá tempo. Dá, Jefferson? Beleza? Senhor amado, Deus querido, somos gratos por este momento maravilhoso de crescer na Tua palavra, aprender mais, buscar o entendimento que o Senhor tem reservado para cada um de nós. Nos abençoa com a Tua graça, nos abençoa com a plenitude da Tua presença, Deus, e que o nosso coração possa transbordar de alegria da Tua palavra, para que a gente possa, com a boca cheia da Tua palavra, Deus, também anunciá-la às pessoas que estão bem próximos a nós. Em nome de Jesus oramos e agradecemos. Valeu, amados. Muito obrigado a todos. Mais uma vez, ao pessoal na retaguarda aí ajudando a tudo e a todos. Júlia, obrigado aí pela liturgia.